Olá, eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem agora. Abra o seu coração e que Deus te abençoe. Eu penso essa noite como esse ambiente. Eu quero ler um texto que está em Gênesis capítulo 18, no versículo 22 e 23. Através desse texto eu quero compartilhar um tema que não tem muito tempo, Deus falou muito forte no meu coração sobre uma causa. Mas o tema que eu quero dar essa noite é e aproximando-se. Vamos falar juntos? E aproximando-se. Porque está escrito aqui em Gênesis 18, versículo 22 e 23. Então partiram dali aqueles homens e foram para onde? Para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E o que? Aproximando-se. Em algumas versões são um pouco diferentes, mas na atualizada. E aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? E aproximando-se. Esse texto, querido, ele fala sobre um ambiente, um momento em que Abraão estava vivendo. Onde havia acontecido uma reunião no céu e um tribunal, e a decisão era que Sodoma, Gomorra e todas as outras 3 cidades do vale estavam condenadas à destruição. Após essa decisão tomada no céu, Deus manda 3 anjos para descerem na terra, para poder cumprir o que foi decidido no céu, de que Sodoma, Gomorra e mais 3 cidades descendentes de Cã seriam totalmente destruídas porque havia chegado uma acusação nos céus. Mas é interessante que você vai perceber, querido, que Abraão, ele tem uma causa para apresentar diante de Deus. E eu creio que essa noite Deus lhe trouxe aqui porque você tem uma causa para apresentar diante de Deus. E você vai perceber que a postura que ele toma diante do Senhor determinou totalmente o que aconteceu. E hoje você vai ter essa oportunidade. Eu queria que você fechasse os teus olhos antes de eu pregar esse texto. Que você pudesse fazer um pedido ao Senhor. Pudesse abrir o teu coração ao Senhor. Para que Ele nessa noite tome a tua causa em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Eu creio que há uma liberação do céu sobre este lugar hoje. Eu creio, meu Deus, que o Senhor conhece a realidade de cada pessoa. Eu creio, Senhor, que o Senhor conhece o coração de cada um. Que o Senhor possa tomar, através dessa palavra, põe poder nas palavras, ó Deus. Põe poder sobre as palavras liberadas. E que algo possa acontecer, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Todos nós, querido, precisamos de uma causa que possa fazer você acordar pela manhã, dormir mais tarde se for necessário, que possa entusiasmar, empolgar a sua vida, lhe estimular a se envolver com algo. Você vai perceber que não apenas Abraão, mas quantos homens de Deus que Deus deu a eles uma causa. E no seu próprio chamado, você percebe que Deus já denuncia o que ele tem a fazer. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3 que Moisés, quem mesmo? Moisés, ele estava apacentando as ovelhas do sogro dele, e nesse caminho que ele fazia costumeiro, ele fazia isso por quase 40 anos, e a Bíblia diz, querido, que ele viu uma sarça ardente, ele viu uma pequena árvore de deserto, um arbusto de deserto, que estava pegando fogo. E é interessante que Moisés olhava para aquele fogo e chamava atenção, porque tinha fogo, mas não tinha combustão, não consumia aquela sarça, e aquilo para ele foi uma maravilha. Ele olhava e via que era algo estrondoso, diferente. Mas o fato não é porque Moisés estava vendo um arbusto de deserto pegando fogo. Porque pode ter certeza que isso aconteceu algumas vezes no deserto pelo intenso calor. Quando você for lá em Israel, pegou a bênção já, né? Abriu o portal, tu entrou, é isso aí. Você vai perceber isso aí, vai ser comum, não é que acontecesse todo dia, mas a combustão é muito forte, uma sarça ardente, uma árvore dessa, um arbusto desse deserto, é possível pegar fogo e ter uma combustão rápida, em segundos vira cinza. Mas só que chamava a atenção, pastor, é que quando Moisés olhava para aquela pequena árvore, ela não parava de queimar, o fogo continuava, e aquilo a Bíblia ele fala que é uma maravilha. Agora é interessante que por trás de toda maravilha tem uma voz. Você pode repetir isso aí?
Porque às vezes tem uma maravilha, mas falta voz, falta instrução. Por trás de toda visão tem uma instrução. Às vezes você está num culto e alguém pergunta, como foi o culto? Uma maravilha. Mas o que mais? Não, uma maravilha. Foi tremendo, arrepiou meu corpo, foi tremendo, eu senti a presença. Mas o que mais? Não, foi uma maravilha, faltou a voz. A maravilha é extraordinária, mas o milagre não é o fim, o milagre é o começo de tudo. Muita gente chega na igreja, estende as mãos e fala, eu quero a minha bênção, Deus. Só que Deus, Ele quer te dar uma experiência mais profunda do que isso. Deus não quer apenas, querido, que você venha resolver problemas. Deus quer colocar você no ambiente onde você vai enfrentar e resolver os seus problemas. Deus não quer te dar alguém que resolve o teu problema hoje. Ele quer levar você lá do império das trevas para um reino, em um lugar onde você que vai conseguir romper. Moisés olhava aquela sarça e chama atenção mesmo, gente. Porque se você pensar que aquele arbusto não dá fruto, aquele arbusto não dá sombra, que do deserto, apesar de não ter muita árvore, mas é a pior de todas. Diz os rabinos que a madeira da sarça era tão ruim, que nem para criar ídolos estranhos ela servia. Aí você pensa, por que Deus, para falar com Moisés, põe fogo numa árvore ou num arbusto, que não tem muito valor no deserto? E você descobre que esse fogo queima, mas não tem combustão. Deus estava já dando um recado, além da voz que vinha por trás da maravilha, falando do futuro, dizendo o que ia acontecer, falando o que Deus ia fazer. Deus estava mostrando para Moisés que o ministério dele teria um pouco daquela situação, de que às vezes nos sentimos muito grandes. Mas a verdade, sarça não, a verdade, irmão, desculpa aí, né? Que quando às vezes alguém olha para você e fala assim, que maravilha, porque Deus te usou naquele dia. Numa célula, Deus te usou para orar por alguém, Deus te usou numa situação, e você olha e fala, uau, que maravilha, né? Só, querido, que Deus colocou fogo numa sarça, e o que era maravilhoso é que não tinha combustão. Existe uma unção que eu oro para que Deus derrame sobre pessoas, para que você passe um ano inteiro, querido, e não venha um cansaço sobre você. Muitas pessoas iniciam o ano e chega agora já está dizendo, não estou aguentando, estou cansado, eu não estou suportando, eu já ajudei, abençoei, evangelizei. Mas amado, você tem que entender uma coisa, que o que mais tornava aquela sarça maravilhosa, era o fato do fogo ter continuidade. O que faz de você maravilhoso, querido, que lembrar primeiro, que Deus usou uma sarça para mostrar que a maravilha estava no fogo e não na sarça. Se você perder a unção e o fogo, a maravilha vai embora. Mas lembrar-se que quando você trabalha na força do teu braço, tem tempo de validade. Mas quando o fogo que está sobre a tua vida vem do altar, querido, passa ano, sai ano, você continua apaixonado pela presença do Senhor. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Pode dar um glória a Deus em nome de Jesus? Então a maior maravilha que vão ver na tua vida, querido, é você poder passar tanto tempo na presença do Senhor. E alguém chega assim e diz, meu Deus, o pastor falou agora há pouco, tem mais de 30 anos que conhece Jesus. Mas como que ele chega, ou alguém que já está tendo tempo na presença de Deus e ainda chora na presença do Senhor? Às vezes a gente canta uma mesma canção por milhares de vezes, porque você vai no culto, vai no outro, e alguém diz, meu Deus, como tu canta e ainda sente a presença do Senhor? Porque o fogo que está aí, querido, ele não tem combustão, não tem cansaço. Quando eu ajo por esse fogo, tudo que eu vou realizar, ele vai ter continuidade na minha vida. Agora, aqueles que estão trabalhando na força do braço, na força da alma, da emoção, que esperam reconhecimento, tapinha nas costas, não aguenta, não suporta, porque tem combustão, vira cinza, não tem jeito, ele não consegue, ele está na presença de Deus, ele fala, mas eu cantei essa música ontem. Na verdade não é a música, querido, não é a palavra ser a mesma ou não, porque eu me dobro pela revelação que eu carrego, eu oferto pela revelação que eu carrego. Eu não estou na presença de Deus pelo que você falou comigo hoje, é pelo que eu já sei quem é Deus na minha vida. Então você tem que entender que quando tem um fogo da presença, há um entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra grega, enteos, é Deus em você. Não importa o que está fora de você, importa que Ele está em você, a presença dEle está em você. A questão nossa, querida, é que quando eu me apego a uma palavra, porque tudo é fundamentado na palavra. Toda vez que você recebe uma palavra, lembre-se de uma coisa, querido. Quando Deus está falando, Ele não está comunicando, Ele já está criando.
Deus não perde tempo comunicando para você. A minha esposa, de vez em quando, nós temos 4 filhos, e às vezes, hoje mesmo, ela estava lá dizendo: meu filho, se você olha, eu vou fazer tal coisa. Ontem, estava chegando da viagem, aí um menino acordaram mais tarde, perderam a primeira aula, ela disse: eu vou cortar segunda-feira tal coisa. Aí eu do lado assim falei: cumpre, tá? Porque mãe tem hora que fala uma coisa para o filho, segunda-feira já esqueceu. Porque a gente comunica que vai fazer, porque a gente tem que esperar chegar segunda-feira ainda para fazer. Quando Deus fala, Ele não está comunicando. Ele já criou segunda-feira para você. Você que não chegou no time dele, mas Ele já fez o que Ele tem que fazer. Você está entendendo ou não, querido? Quando Deus diz na Bíblia, farei, considere feito. Para nós não, eu falo: olha, eu vou na tua casa mês que vem, tem que esperar um mês chegar e pode ser que eu cancele. Mas quando Deus fala, eu vou, Ele já está lá. Porque Ele não vai fazer. Deus não começa nada sem ter terminado. Fale comigo: Deus não começa nada sem ter terminado. Como que Deus vai começar uma coisa na tua vida sem ter visto o fim, querido? Sem ter realizado o fim? Ah não, mas Ele vai esperar daqui a 2 meses para a palavra que o pastor disse, que esse ano seria o ano mais tal da minha vida. Não, quando liberou a palavra, Ele já fez. Só que você que vai chegar no tempo. É interessante porque eu contei isso um dia na igreja, até para a gente entender melhor. Dos meus 4 filhos, meu mais novo tem 9 anos, é o Zac Noah. Ano passado, ainda com 8 anos, eu estava estudando, um pouco preparando uma palavra. Ele começou a mexer nos livros. Eu tenho lá alguns livros, e um deles era um livro de Salmos. Esse livro de Salmos, ele é escrito em hebraico e português, a origem dele é hebraica. Então o que acontece? Ele começou a folhear o livro, e ele falou assim: pai, esse livro do senhor está errado. Aí eu falei: o que esse menino está fazendo? Será que está lendo até hebraico? Mas não era. É porque ele viu os números e falou assim: pai, eu folheio para frente, vai diminuindo. Diminui. Aí eu falei: não, meu filho, está certinho, é assim mesmo, porque o livro hebraico você pega ele ao contrário, né? Você viu aquele pessoal que compra o jornal e começa de trás para frente? Deve ter um pouquinho de judeu dentro de você, né? Porque o camarada que estudou 6 anos para fazer aquela revista, tu começa lá de fora, lá do lado. Então ele começa, eu falei: filho, é assim, ó. Ele falou: não, pai, está errado, não tem como. Eu falei: não, porque o hebraico é mais antigo do que o português. Então, na verdade, se tinha alguém errado, é a gente. Mas eu aproveitei e falei: filho, só que tem um detalhe. É porque Deus, ele fala, o primeiro idioma esse é o hebraico. E quando Deus começa a escrever, a gente começa a escrever da esquerda para a direita. Mas todas as vezes que Deus começa a escrever, Ele começa da direita para a esquerda. Toda vez que Deus escreve a sua vida, Ele vai lá no fim primeiro. E Ele começa a escrever. E Ele escreve. Quando Ele chega no final, você fala: Deus só está começando. Ele fala: não, eu estou terminando. Não, Deus, o Senhor agora que acabou de me dizer que esse ano vai ser, então eu tomei posse, o Senhor vai começar. Não, meu filho, quando eu chego no teu começo, eu estou chegando no meu fim, porque eu não começo nada sem antes ter terminado. Então hoje eu estou dizendo para você, querido, a tua história já está escrita por Ele. Você só precisa entrar no caminho dEle, e você vai ver que nenhuma porta vai ficar fechada na tua frente. Tem alguém recebendo essa palavra? Dá um glória a Deus aí, meu amado, em nome de Jesus. Eu acredito nisso, querido, que todos nós precisamos de uma causa. A causa que você carrega vai identificar a sua vida. Existem lugares que eu não me preocupo se sabe meu nome, mas eu gosto muito que saiba o motivo do meu nascimento. Porque quando eu sei o motivo, a causa que eu fui chamado, quando iniciei uma igreja, ou seja, qual for o chamado que Deus tem para a sua vida, isso se torna mais forte e relevante do que você mesmo. É interessante que na Bíblia vai mostrar que Deus deu um modelo para Moisés. Eu já vou falar desse texto de Sodoma. O modelo que Deus deu a Moisés foi um modelo sobre o tabernáculo, como seria, medida por medida. Mas junto com a medida do tabernáculo, Deus deu um modelo do peitoral do sacerdote e da roupa do sacerdote. Hoje não, mas no Antigo Testamento a roupa fazia o sacerdote. Ele não poderia se apresentar diante de Deus sem colocar a roupa dele, a vestimenta dele. Sem a vestimenta, tudo que ele fizesse não teria autorização, não teria legalidade, não teria peso no mundo espiritual. Quem está entendendo, diga um amém.
Isso é tão forte que se ele se apresentasse diante de Deus sem a roupa, ele era condenado à morte. Então significa que ele não tinha possibilidade de não entrar diante de Deus com aquela vestimenta dada pelo próprio Deus em visão no Monte Sinai para Moisés. E é interessante que junto à roupa tinha um peitoral. Com quantas pedras? 12. Essas 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. E o que eram essas pedras? Era exatamente a causa do sacerdote. Qual que era a ordem? Você não pode entrar na presença de Deus sem a tua causa. Você não pode. Você, toda vez que entrar na presença de Deus, você tem que ter o seu peitoral com as 12 pedras encravadas. O que eu quero mostrar para você, querido, é que você precisa encravar no teu peitoral qual é a causa que Deus deu a você. O que você tem que perceber, que não foi Arão, o sumo sacerdote, que escolheu essa causa. Foi Deus que deu a ele. Porque a causa que eu escolho, ela passa. Mas a causa que Deus me deu, eu terei o respaldo dele em todas as minhas realizações. Só que isso é tão violento e tão forte, querido, que quando Deus queria tirar a vida de Arão, chegou a hora de Arão morrer, Deus disse para Moisés: suba com ele no Monte Or, leve o filho dele junto, e quando Arão estiver no Monte Or, manda ele tirar a roupa dele, manda ele tirar o peitoral, manda ele tirar tudo, e ele vai ficar nu no Monte Or, porque chegou a hora da morte dele. O próprio Deus, para matar Arão, precisou tirar a causa dele e precisou tirar a roupa dele. Porque enquanto você está na sua causa, querido, você se torna imortal. O que você precisa entender é que Deus entregou uma causa para cada um de nós. Ela é mais importante do que qualquer outra coisa que você tem que fazer nessa vida. Quando você, quem está me entendendo, diga amém, querido. É exatamente na sua causa que você está protegido. É exatamente na sua causa que você prospera. É exatamente na sua causa que as portas se abrem. O que eu vejo pessoas hoje não é lugar difícil, é pessoas fora do lugar dela. São líderes fora do chamado dele. E enquanto eu estou fora do meu chamado, querido, eu provoco uma guerra. Muitas pessoas não percebem isso. Eu quero hoje desafiar você. Claro que a maioria já tem essa experiência, mas buscar Deus, qual é a minha causa? Aonde eu me encaixo em todo esse processo? Uma das coisas fundamentais quando se levantava um altar ao Senhor no Antigo Testamento é que não podia ouvir barulho de ferramentas quebrando pedras. Ok até aí, amém? Não podia. Da maneira que a pedra era tirada da pedreira, aquelas pedras precisavam ser encaixadas uma a uma. Não era muito fácil fazer um altar, porque você não podia pegar um monte de pedra, tumultuar todas elas e simplesmente colocar um animal ali. Porque se elas não se encaixassem, o sangue do animal vazaria e aquilo ali causaria mau cheiro e podridão. E as pedras precisavam estar completamente encaixadas uma a uma. Então você tem que pegar as pedras, mas você não pode pegar um instrumento e bater nelas, preparar elas para poder se encaixar. Do jeito que ela veio, eu preciso ter a habilidade de montar o meu altar. Quem está comigo até aqui, diga amém. Uma das revelações sobre a palavra shalom, que é plenitude, é um copo cheio, é um ambiente cheio, uma plenitude de tudo, é exatamente o encaixe. Quando as pedras se encaixavam, se dizia que era shalom, porque as pedras estão cada uma no seu lugar. Amado, quando você encontra o seu encaixe, tem shalom. Mas quando você quer se encaixar no lugar errado, tem guerra. Tem muita gente que não entende isso e quer aquilo que Deus não mandou você fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas quando eu estou na minha causa, tem paz no ambiente. As coisas fluem, tem equilíbrio no lugar. O que eu preciso que você entenda é que quando Moisés, ele dá essa visão, traz essa visão do peitoral do sacerdote, quando Deus matou Arão, Deus precisou tirar o peitoral dele. Se até Deus, querido, para matar Arão, mandou ele tirar o peitoral, imagine se o diabo podia tocar na vida desse homem. Porque enquanto você está com o peitoral, querido, você tem a proteção de Deus e portas abertas sobre a tua vida. Ah, dá um glória a Deus aí, dá uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Dá aleluia. O que eu preciso é perseguir essa causa. Eu estava esse final de semana pregando na Itália, nós temos uma igreja lá. Algumas igrejas se reúnem para um projeto. Eu estava dizendo para eles que nem sempre eu estou no lugar como aquele. Nem sempre eu estou como americana. Peguei a Dutra, vim aqui, tranquilo. Às vezes eu estou em lugares que são difíceis, são muitas vezes muito pobres e às vezes perigosos.
Mas a questão é a causa que está em jogo. Eu conheço o Rio de Janeiro, mas nem tanto. E às vezes eu vou pregar em alguns lugares da Baixada, São Gonçalo, alguns lugares. Há dias atrás eu estou lá pregando e coloquei uma foto onde eu estava e publiquei e marquei o lugar. Aí um discípulo liga para mim e fala desesperadamente: apóstolo, o que o senhor está fazendo aí? Eu falei: eu vim pregar aqui, eu estou aqui numa igreja aqui, vai começar o culto daqui a pouco. Apóstolo, mas o senhor está no Gogó da Ema. Conhece lá, André? Gogó da Ema. Aí eu falei: não sabia que chama Gogó da Ema aqui. Aliás, tem hora que a ignorância é uma maravilha, né? A ignorância tem hora que é uma bênção. Porque tem hora que você não saber é melhor. Aí ele começou a me falar: pô, você sabe o que é Gogó da Ema? É porque aí a galera é o seguinte, eles cortam a cabeça do indivíduo. Aí eu falei: é mesmo, irmão? Então o senhor sai daí logo. Eu falei: eu tenho que pregar, meu irmão, não tem jeito. Eu estou na minha causa. E na minha causa, até no Gogó da Ema, tudo fica bem. Há dias atrás eu fiz a maratona, porque eu tenho discípulos e chamo, às vezes eu não consigo organizar. Eu falei: eu vou em 4 igrejas no final de semana, numa sexta de manhã e tal. Aí na última, quando eu cheguei, eu entrei, estava tudo arrumado, o pessoal, todo mundo falava: o senhor está aqui, glória a Deus. Eu falei: sim, amém. Aí eu estou lá no canto tomando um café. Aí a esposa do pastor falou assim: apóstolo, o que o senhor veio fazer aqui? Aí eu falei: ué, vocês me chamaram para pregar, não foi? Não, nós chamamos sim, apóstolo. A gente sonha, já tem muito tempo que o senhor vem aqui. Mas é que quando a gente chama as pessoas, eles veem o endereço, não vêm. Aí eu falei: é mesmo? E a minha equipe não viu o endereço, então, pelo que eu estou vendo, né? Não, porque quando eles veem o lugar, quando é o lugar que é muito perigoso, eu falei: minha irmã, para que você está me falando isso, irmã? Quer dizer que eu vou pregar aqui? É porque aqui é muito perigoso. Mas o que eu quero dizer para você, querido, que eu estava no meu chamado. Eu não fui lá porque eu quis. Eu não vim aqui porque eu quis. Não importa se na Europa, no Gogó da Ema, o que eu quero dizer para você é que quando você está no seu chamado, o teu peitoral te protege. A tua causa lhe protege. Você tem que encravar no teu peito a tua causa. E o diabo não pode tocar você enquanto você está realizando o que Deus chamou você para fazer. Abraão, ele mesmo teve que tirar para que fosse tirada a vida dele. O interessante de tudo isso, querido, é que a palavra que eu quero falar hoje, ela fala sobre um homem que tinha uma causa. Deus chamou ele de pai de multidões, pai de nações. Quando foi decidido que Sodoma e Gomorra seria destruído, Deus manda 3 anjos. Esses 3 anjos, no capítulo 18 de Gênesis, mantenha sua Bíblia aberta, por favor, em Gênesis 18, e a gente vai lendo um pouquinho alguns textos. No capítulo 1 de Gênesis 18, diz assim: apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Que hora que é essa? Meio-dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. 3 homens ou 3 anjos como homens. Bom, vamos projetar, vai ser ótimo esses textos que eu vou falando. O que aconteceu, querido, é que eram 3 anjos, 3 missões. Pode repetir? Cada um deles veio com uma missão. O primeiro deles veio para dizer para Abraão e para Sara que eles teriam um filho, que daqui a 12 meses estaria com um filho no colo. Existem coisas, querido, que elas são tão absurdas que Sara até riu. E se você estivesse lá, você ria também. Porque ela estava com 90 anos, ele com 100. E chega um anjo e fala: tu vai ter um filho. E ele pensa: não, deve ser meu escravo, né, que vai ser meu herdeiro. Ele falou: não, vai ter um filho gerado de ti. Vai vir do teu ventre. E na verdade é que a profecia, querido, ela era improvável. Dali nasceu o que está escrito no versículo 17, se puder projetar, aonde mostra claramente: será que tem alguma coisa que para Deus seja impossível, ou que Deus não possa fazer? Aí você percebe o seguinte, que ali quando Abraão recebe aquela profecia, Sara riu, porque era alguma coisa, querido, que talvez você hoje tenha uma profecia liberada sobre a tua vida, e que você diz: será que é possível? Eu já disse a você, quando Deus fala, Ele não está comunicando, Deus já está criando. Então o que você tem que entender, querido, que ali de fato era improvável. Eu estava falando para o pastor, estava conversando agora há pouco, que no início do nosso ministério, Deus usou alguns profetas para falar sobre a nossa vida. Está ali o texto? Ok. E disse o Senhor: ocultarei Abraão. Perdão, não é esse texto, é o texto, eu falei o texto errado. É quando fala na Bíblia: há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Está próximo aí.
O que significa isso? Eu já recebi profecias que eu falava assim, Deus, será que isso é possível? Eu me lembro, eu estava na garagem, a igreja recém-começada. Um profeta, um homem começou a pregar, um homem de Deus. E ali o que eu tinha era um grupo pequeno de pessoas, novos convertidos, e algumas crianças, numa garagem que nem aluguel de pagava, porque não tinha recursos. E de repente o pastor para o culto e fala assim, eu estou vendo 10 mil pessoas. Eu falei, amém. Só que eu falei amém com pena dele, porque eu falava, Deus, é muito difícil quem está falando. Só que ele parou no meio da pregação de novo e falou assim, eu estou vendo 10 mil, a igreja era uma igreja de criança, um grupinho de novo convertido. Aí de repente eu falei, eu tenho que falar amém, porque afinal de contas tá eu aqui que estou crendo, mas na verdade nem eu estava crendo. Porque eu estava igual Sara, por dentro eu estava rindo, eu falei, 10 mil? Meu Deus, como 10 mil, na realidade que eu estou aqui, mal consigo pensar em 100 pessoas, já era um milagre se a gente tivesse tanta gente assim. Mas é interessante, querido, que muitas pessoas, elas não compreendem que quando Deus libera uma palavra, pode não estar no seu tempo, mas ela vai acontecer. Em 2004, eu estava fazendo um batismo no estádio da cidade. Nós reunimos todas as células e o objetivo era passar cada um ali na catraca para poder, no placar, que era a inauguração do estádio da cidadania, um estádio que tem muitos jogos lá, estava novo, eu inaugurei o estádio com o culto da igreja. E ali é interessante que a gente estava contando, eu nem lembrava da profecia, era um batismo de quase 1000 pessoas no mesmo dia, e a gente reuniu pela primeira vez todo o nosso ministério. E de repente, quando ali era contando, de repente no placar deu 10.076 pessoas. Na hora, pastor, veio a palavra, na hora. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, era um absurdo, eu cheguei até a rir, mas era o tempo de Deus. E ali a palavra se cumpriu. Quando eu disse, aí veio um irmão e olhou assim, eis que vos digo meu servo. E começou a sapatear no gramado. Eis que vejo a multidão. Eu falo, hoje é fácil. Falei para ele. Falei, irmão, você está vendo? Eu também estou. Está aqui, ó. Agora eu quero ver, irmão. Você sabe a história de Miriam? Miriam, Moisés está lá sozinho. O mar fechado, Israel, o Egito vindo. E ela está com o pandeirinho dela guardado. Já sabe a história, né? E nada, irmão, nada. Está lá, Moisés sozinho. Nada de balançar aquele pandeirinho. Aí Moisés levanta, abre o mar. Podia ter atravessado dançando já. Mas não atravessou dançando. Guardou o pandeirinho, porque foi, mas pode morrer no meio, tem um crente assim, né? Pode dar errado, ainda dá ruim no meio do caminho. Atravessou, Deus agora matou todo mundo, não tem mais jeito, está tudo resolvido. Aí de repente diz que Miriam dançou. Lá no Rio a gente fala que dançou mesmo. Porque, irmão, tocar o pandeirinho depois que tudo abriu e tudo aconteceu, até quem está lá fora faz. Eu quero ver você profetizar aqui, meu irmão, antes. Eu quero ver você profetizar na garagem. Eu quero você profetizando quando nada é possível. Porque depois que as coisas acontecem, aparece um monte de gente falando. Eu sabia. Mas lá atrás, meu irmão, ninguém toca o pano. Você está entendendo o que eu estou falando ou não, irmão? Ninguém toca. Deus quer levantar você para profetizar o improvável hoje. Para você pegar uma situação que não tem possibilidade hoje. Não é esperar acontecer para dizer agora eu creio. O que você percebe, querido, é que logo após aquele anjo dar a palavra, aí tinha mais 2 anjos. No versículo 16, agora sim com certeza, você vai perceber o seguinte, que quando aqueles homens, os 3, olharam em direção a Sodoma, eles então agora vão andando para Sodoma e Gomorra. Olha bem o texto. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Você sabe que Abraão era beduíno, e é interessante que ele veio do povo sumeriano. Mas os beduínos têm uma cultura muito forte. O que acontece? Eu, uma vez estudando em Israel, eu fiquei lá durante 21 dias estudando. Eram uma semana na Universidade Hebraica, uma semana num seminário e depois uma semana em terra, andando nos lugares. Aí um belo dia o professor chegou assim e falou, olha, hoje vocês vão sair e traz a mochila porque vocês vão dormir fora. E ele não contava muita coisa, só dizia, se prepare. Eu fui embora, estava estudando com arqueólogos e tal. Aí estudando, fomos em muitos lugares que normalmente não é turístico, são lugares diferentes. Aí de repente a gente entrou numa aldeia de beduínos. Aí eu pensei, vamos tomar um café com eles. Aí o nosso professor falou, a gente vai dormir aqui hoje. Final de tarde,
eles disseram o seguinte: se você quer conhecer Abraão, então conheça o povo que ele veio. Veja a cultura que ele veio, como eles vivem. Até hoje, quando você andar de ônibus em Israel, quando você for lá, você vai ver que eles vivem ainda, acampados nos lugares lá. Então você vê que é o seguinte, só que você vai lembrar que eu dormi lá, e você vai falar, prova. Aí fomos lá, tivemos uma aula sobre Abraão. Comemos com eles, e é muito diferente a cultura. Dormi, quer dizer, não dormi nada, porque o lugar não tinha como dormir. 5 da manhã eu já estava acordado. Um amigo depois perguntou assim, e aí, foi a primeira vez? Eu falei, a última. A última. Tem coisas que você faz e não faz mais. Mas eu aprendi bastante sobre Abraão. Uma das coisas muito claras entre os beduínos é que você, quando se torna um hóspede dele, é responsabilidade total dele. Ele vai levar você até a fronteira da casa dele, do país dele, do lugar. Ele não vai permitir, se alguém chegar para poder cobrar alguma coisa tua, ele é que vai assumir, porque vale a pena ficar na casa do beduíno nessa hora, né? Se você tem uma dívida, dorme na casa dele. Então ele assume, ele tem a preocupação. Quando diz a palavra que Abraão viu que os seus hóspedes olhou para Sodoma, o que a Bíblia fala? Ele foi acompanhá-los, porque é cultura. Ele foi acompanhando. Só que ali você vai descobrir uma coisa. Deixa eu explicar. Eu preciso de 3 pessoas, 3 homens aqui em cima, para poder eu ajudar a você entender melhor isso aí. Vamos lá, 3. 1, 2, falta 1. Está vindo outro? Uau, peraí, irmão. Dá a volta. Dá a volta. Isso, não faz esse meu movimento, pode dar errado. Pode dar ruim. Fica aqui do meu lado, vocês 3 aqui, ó. Do meu lado aqui, virado para lá. Irmãos, eram 3 anjos na tenda de Abraão em Manre. Eles acabaram, um deles deu a notícia que Abraão teria um filho. Mesmo rindo ou não, a palavra foi liberada, acabou. Os outros 2 tinham uma missão. Um era destruir Sodoma e Gomorra e o outro era proteger a família de Ló. Pronto. Acabou aqui a missão. Os 3 anjos vão andando. Vão comigo até o meio da igreja, do púlpito aqui. Foram andando. Pronto, até aqui. O que diz a Bíblia? Que Abraão os acompanhou. Mas vai projetando 22 e 23 de novo aqui para mim, enquanto eu vou explicando para você. Do mesmo capítulo. Aí diz a palavra o seguinte: que Abraão permaneceu na presença do Senhor. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei, lógico, Abraão ficou adorando o Senhor. Ele permitiu que os anjos fossem e ficou adorando o Senhor. Só que quando diz a Bíblia que ele permaneceu na presença do Senhor, na linguagem contemporânea diz o seguinte, que Abraão se pôs, interrompendo o caminho do eterno, não permitindo que ele continuasse. Aí eu penso, como pode Abraão, ele interrompeu o caminho do próprio Deus e nada lhe acontecer? Você está prestando atenção? O que acontece? Se nós lemos na Bíblia, no texto já não foi colocado esse, depois do capítulo 19. Vamos na nossa Bíblia, vamos lá, fica os 3 aqui. Não há problema não. Eu quero ler com você o capítulo 18, 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para onde? Sodoma, porém Abraão o quê? Eu estou no versículo 22, do capítulo 18. Permaneceu ainda na presença do Senhor. Ok, agora projetou. Agora o versículo 23. E aproximando-se a ele disse, destruirás o justo ímpio. O que Deus está querendo dizer? Depois vai achando já o 19:1. Quando Abraão, ele permanece na presença do Senhor, ele interrompe o caminho do Senhor. 2 anjos continuam andando, anda só até ali, a partir do final do palco. Eles foram para onde? Para Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz no capítulo 19 que 2 anjos chegaram lá. 3 saíram e 2 chegaram. Agora a Bíblia fala que Abraão ficou na presença do Senhor. O que quer dizer isso? Que um dos 3 anjos era o próprio Deus na terra, que veio trazer a notícia sobre o nascimento de Isaque. O próprio Deus estava entre aqueles anjos para cumprir a missão. Os 2 foram lá agora para destruir. Mas Abraão, quando segura o Senhor, ele está dizendo o seguinte, é um advogado, o texto quer dizer isso, diante do juiz, pleiteando uma causa. Ele está agora colocando uma causa diante de Deus. Se Deus o chama pai de povos, então significa que Ele quer agora salvar aquele povo que já está condenado. Agora preste atenção, o céu já decidiu que Sodoma e Gomorra está acabado. Mas por que Deus ainda para ouvir Abraão? Porque Deus está interessado que você chegue diante dele, querido, e você apresente qual é a sua causa. Porque se você estiver na sua causa, olha bem, teve gente que botou a mão na arca e morreu.
Teve gente que apresentou fogo estranho e morreu. Mas ele para Deus e não morre, porque ele interrompeu Deus na causa que ele foi chamado. Toda vez que você entrar na presença de Deus, na causa que você foi chamado, você não perdeu temor, você não está desrespeitando Deus, você está dizendo: Deus, o Senhor me chamou para brigar, o Senhor me chamou para pleitear, o Senhor me chamou para argumentar. Quem está entendendo essa palavra, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Mas preste atenção ainda. O que diz no 23? Aproximando-se. Como que eu me aproximo de alguém que está do meu lado? Porque o texto ali não fala de geografia, não fala de aproximação física, está falando de posicionamento. Está dizendo que ele se posicionou como advogado, por isso que ele se aproximou. Por isso a palavra de Deus hoje é aproximando-se. Deus hoje está esperando que você se aproxime com a tua causa. Mas os dois anjos estão lá. Só que no capítulo 19:1 você vê que eles chegam de noite. Por que eles demoraram tanto? Passos de misericórdia. Porque enquanto Abraão está argumentando com Deus, eles esperam que Deus mude de ideia. Eles não querem destruir a cidade. Só que aqui, irmãos, abriu um portal entre o tempo que Abraão está falando com Deus, a causa que Deus chamou, e entre os anjos cumprir a missão que vieram do céu para poder destruir. Tem um portal aberto, eu chamo de Kairós. E hoje está abrindo esse portal sobre a tua vida. Existem coisas que você pode estar dito, já acabou, está terminada, está definido, já está decidido. Não, querido, pare de acompanhar anjos e se ponha na frente deles. Pare apenas de dizer: estou acostumado com minha doença, estou acostumado com meus problemas, eu já aceitei isso para a minha vida. Para de acompanhar anjo e decida se posicionar por uma causa. Deus está dizendo: se posicione hoje, porque abriu-se um portal. Antes dos anjos chegarem em Sodoma, tem uma oportunidade aberta para você hoje, aqui nessa noite. Quem está recebendo, dá um glória a Deus, dá um aleluia, uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, querido. Eu fiz isso para você entender um princípio básico. No versículo 23, diz que ele aproximou. Quando eles projetarem aqui o versículo 33, do capítulo 18 de Gênesis, você vai perceber uma coisa tremenda. Do 23 ao 32, Abraão fica argumentando, fazendo o quê? Porque é um advogado dizendo: Senhor, se tiver 50, o Senhor vai destruir. Ele está defendendo. Deus falou: não, tiver 50 justos, não. Se tiver 40, 45, 40, depois 30, mais 20, Senhor, ele vai o quê? Argumentando, o tempo todo argumentando. Porque Deus está dizendo: se houver esses justos, eu não destruo. Olha bem, está decidido. Mas tem alguém que está pleiteando. Está decidido. Mas você pode mudar uma história hoje. Está decidido. Mas se for dentro da sua causa, a minha causa é casamentos, minha causa são crianças, minha causa é o drogado, minha causa é a ruína na vida das pessoas. Amado, se for dentro da sua causa, Deus respalda a sua vida, lhe protege, lhe prospera. Eu não estou dizendo que você não possa fazer outras coisas no reino. Eu só estou dizendo que quando você está dentro da sua causa, você está completamente protegido, completamente respaldado, e não tem porta que fica fechada na tua frente. Deus resolveu ouvi-lo, Deus está ali parado, e os anjos estão lá devagarzinho. Quando chega no 33, olha o que diz assim: e retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se o seu lugar. Porque se o advogado não tem mais argumento, o juiz vai para casa. Acabou. Terminou no 10. Por que no 10, pastor? Curiosamente, é importante você entender. Eram 5 cidades, não era só Sodoma e Gomorra. Eu pulei alguns textos aqui para te ganhar tempo, mas quem é curioso, eram os 5 filhos de Cã, descendentes de Noé, que apresentava 5 cidades do vale todo. Então não era Sodoma era a capital, mas tinha ali a destruição completa. Mas Abraão já sabia que quando veio o dilúvio, por 8 pessoas, Deus destruiu tudo e salvou só uma família. Então ele sabia que talvez até 10 Deus podia ainda não destruir. Por isso que entre os judeus existe uma marca. Quando começa uma empresa, um grande empreendimento, eles separam 10 pessoas necessitadas, ajudam, como sendo justos, porque eles dizem: se tiver 10 justos, ninguém destrói a gente. É uma maneira deles poderem entender isso aqui, mas não é o caso para você, porque o Senhor é aquele que justifica você. Mas preste atenção, Abraão então ele chegou no 10 porque ele falou: é aqui o máximo, e não tinha, argumento acabou. Mas qual a diferença minha, tua, com Abraão? É que Abraão precisava argumentar, você não.
Porque no argumento você perde causa. Mas você precisa do sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Em 1 João capítulo 2, 1 e 2, vai projetar daqui a pouco, a gente vai perceber uma coisa muito tremenda. 1 João 2, desculpe abusar aí da sua equipe aí. 1 João 2, 1 e 2. Está tudo combinado. 1 João 1 e 2, você vai ver o seguinte, que Deus... agora já veio logo, vamos lá. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não o quê? Então Deus está dizendo, não peca não, irmão, não peca. Agora eu tenho um detalhe. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha o versículo 2. E Ele é o quê? A propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Por que o nosso advogado não perde causa? Porque Abraão argumentou e não teve jeito. Alguma coisa aconteceu, já lhe explico quando chegar ao final dessa mensagem. Mas Sodoma e Gomorra, eu e você sabemos que foi destruída. Mas por que eu e você temos um advogado que não perde numa causa? Porque ele é justo. Mas porque no 2 diz que ele é a sua propiciação. A palavra propiciação vem de uma raiz chamada propiciatório. Propiciatório, chamada caporé em hebraico, é a tampa da Arca da Aliança. Eu acho que todos vocês já viram uma maquete, uma foto da Arca da Aliança. Amém, irmãos? Agora, o porquê tem aquela caixa de 70 por 60, feita de madeira de acácia, revestida de ouro, com a tampa de ouro maciça, com 2 querubins guardando o que está protegido lá dentro? Porque os querubins serafins tinham asas em todas as asas, tinham, olhos nas suas asas. Porque os serafins são protetores da santidade de Deus. Os querubins são guardiões da adoração. O que você tem que entender é que se aqueles querubins estavam ali, é porque tinha alguma coisa lá dentro que tinha que ser protegida. Mas mais do que isso, no dia de Yom Kippur, ou seja, uma vez ao ano, o sumo sacerdote, uma vez sacrificado um animal, um solto a Azazel no deserto, que é outra história, mas ele trazia o sangue dentro do Santo dos Santos. Lembra que ele tinha uma corda amarrada, porque se ele morre lá dentro, alguém puxava. Ele tinha que aspergir 7 vezes. Quantas vezes? 7 vezes sobre o caporé. Porque haviam 3 coisas dentro daquela caixa que Deus não podia ver. Mas espera aí, apóstolo, está protegendo do povo ou de Deus? De Deus. Porque se Deus visse, era um ano de maldição. Era um ano sem chuva. E o povo ficava em volta do tabernáculo esperando o resultado. Porque se o sacerdote voltasse, era um ano abençoado. Porém, por que aspergir 7 vezes? Porque Deus não vê além do sangue. Quem está acompanhando? Mas apóstolo, são 3 coisas que Deus não podia ver? Sim, Deus não podia ver. Porque se ele visse aquela tábua, que nem original era a segunda, que quando Deus deu a palavra para o povo levantou uma idolatria, um bezerro de ouro, e por misericórdia ele deu a segunda, mas esconde, porque eu não posso ver o que está lá dentro. Porque toda vez que Deus dá uma palavra e você rejeita, a ira vem sobre nós. Mas por que tinham 3 coisas que Deus não podia ver? Porque tinha uma vara lá dentro. A vara de Arão que floresceu, uma amendoeira. Que alguém diz assim, mas que maravilhoso, apóstolo, que lúdico, que especial, que lindo, Deus fez a vara florescer. Eu amo esse texto, irmão, amém. Mas Deus havia levantado um líder chamado Arão, e o povo não creu. E Deus teve que fazer uma vara florescer para provar o que ele falou. Porque quando Deus levanta o líder, não é honrado, querido. Deus falou, eu faço, mas esconde essa vara, porque eu não posso olhar para ela. Porque quando Deus olha, querido, a palavra que foi rejeitada, quando Deus olha, o líder que ele levantou e foi desonrado, não virá chuva sobre o povo. Você está comigo ou não está, irmãos? Mas tinha mais uma coisa lá, que era o pote de maná, que inclusive não apodrecia, porque claro, o que fica na presença de Deus não apodrece. Por isso que você está lindo, olha para o teu irmão assim e fala, por isso que você está lindo. Fala para ele. Você está lindo por quê? Porque você está na presença, irmão. Tem gente que olhou assim e falou, apóstolo, irmão não está muito na presença não. Mas o maná não apodreceu. Mas o detalhe é que estava dentro de um pote. Por que Deus não podia se lembrar? Porque quando Deus deu o maná no deserto, chamaram de pão vil. Eles disseram, isso aqui é um maldito. Aqui não acontece, mas sabe um indivíduo que acabou de pegar o salário e disse, isso aqui é uma merreca, isso aqui não serve para nada, isso aqui... Você não faz isso, mas você já viu gente fazendo. Amaldiçoa a provisão que Deus lhe deu. São 3 coisas que você não pode esquecer. Quando Deus dá uma palavra, não rejeite. Quando Deus levanta um líder, não desonre. E quando Deus lhe der a provisão, seja grato.
Porque essas três coisas Deus não podia olhar, porque senão não viria a chuva sobre o povo. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que Deus colocou em cima? O caporé, propiciatório, sangue em cima. Quando Deus olhava, não estou vendo de novo, o povo está feliz. Aí vem Jesus e fala, eu sou a propiciação. Você está começando a entender, né? Por que Ele é a sua propiciação? Porque quando Deus olha do céu, querido, Ele não vê o que está dentro dessa caixa aqui. Ele não vê o que está dentro dessa caixa aí. Porque se Ele visse por alguns segundos o que está dentro dessa caixa aí, você está entendendo ou não está entendendo? Ai da gente hoje à noite. Mas graças a Deus que Ele é o meu caporé. Ele é o meu propiciatório. Ele é a minha propiciação. E Deus olhou já para mim hoje e viu Ele. E o sangue que está sobre a minha vida não permite que Deus veja minhas injustiças. Por isso Ele é o advogado que não perde nenhuma causa. Por isso você não vencerá por argumentos. Você vai vencer pelo sangue do Cordeiro. Se você está recebendo, dá glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Eu já estou caminhando para o final, fique tranquilo, mas preste atenção. O que acontece, querido, é que Abraão argumentou e não conseguiu, voltou para a tenda dele. Passada aquela noite, no capítulo 19, versículo 27, você vai perceber, querido, que Abraão passa aquela noite. Antes disso, claro, os dois anjos deram notícia, encontraram Ló na porta de Sodoma. E ali você conhece, ou a maioria conhece a história, de que não teve como tirar acusação contra Sodoma, e começou uma grande destruição. No capítulo 19 de Gênesis, no versículo 27, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Abre aí para você entender. Alguma coisa começa a acontecer, quando Abraão ele acorda e diz assim, tendo se levantado Abraão, olha bem, Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Qual era o lugar que Abraão estivera na face do Senhor? Eu te mostrei aqui, ele saiu da tenda dele e foi até a fronteira. Aqui ele vai ir para Deus e começa a argumentar com Deus durante muito tempo, e até que o argumento acaba, ele volta para a tenda e Deus foi para a presença. Aqueles dois anjos não tinham terminado a missão, foram cumprir a missão. Abraão então foi dormir, se é que dormiu. Porque tem dia que tem experiência com Deus que fica difícil até dormir. A Bíblia fala que de madrugada, quando ele acorda, ele volta para o mesmo lugar onde ele estiver a última vez na presença de Deus. Amado, tem um lugar que Deus quer que você volte. Tem uma presença que Deus quer que você volte a acessar. Esse lugar não é geográfico, não é aquela montanha, não é aquele quarto, não é aquela cidade, não é aquela igreja. É uma posição que você um dia ocupou na sua vida. Você está acompanhando o que eu estou falando? Tem um lugar que Deus quer que você entre hoje. Tem gente que fala assim, mas eu queria que Deus fosse comigo como Ele era antes. E Deus fala contigo, eu queria que você fosse comigo como você também era antes. Você está entendendo ou não? Ah, mas a igreja não está acontecendo mais as coisas, irmão, não é a igreja, é você. Não tem nada a ver com igreja. Ah, mas eu queria ver gente fazendo isso dentro de conversa. Irmão, é você. Davi um dia foi trazer a Arca da Aliança, se vestiu de rei, colocou os seguranças dele, pegou um carro real, colocou a arca em cima, e Kiriat Jearim começou a andar com ela. Deu ruim, porque o boi tropeça, alguém põe as mãos, morreu. A arca foi para a casa de Obed-Edom. Quantos meses ficou lá? 3. Aí a Davi ficava no palácio, lá em Jerusalém. Nem era palácio ainda, era a casa dele, a casa real. E começou, Senhor, como eu hei de trazer a glória de Deus de volta para Jerusalém? Como eu hei de trazer? Como eu hei? 3 meses, até que a notícia chegou, olha, Obed-Edom está ficando rico, hein? E Davi, como eu hei de trazer, irmãos? Preste atenção que tem que acontecer. Antes de Davi ser rei, ele era adorador. Ele foi buscar Deus como rei. E por isso Deus parou no meio do caminho. Porque antes de você ser o que você é hoje, tem uma essência aí. Tem uma chamada aí. Tem um lugar que você teve com Deus antes de qualquer nome, de qualquer reconhecimento. Tem um lugar, tem um motivo de Deus ter olhado para você e visto graça na tua vida. Sabe o que Davi faz? Ele tirou a roupa de rei, colocou uma roupa de adorador. Ele voltou para aquele ambiente do curral, quando ele cuidava de ovelhas. E ele voltou a ser para Deus o que ele era antes. E por isso Deus voltou a ser para ele o que era antes. Se você quer que Deus volte a ser para você o que ele era antes, volte também você a ser para Deus
o que você era antes, e você vai ver que vai harmonizar, e coisas fantásticas começarão a acontecer na tua vida. Você tá recebendo essa palavra ou não, querido? Então Abraão voltou para onde? No lugar onde ele estivera com Deus. Eu preciso voltar para esse lugar. Às vezes o ativismo toma a minha vida, e eu começo a perceber que eu tenho que voltar para aquele lugar onde Deus falou comigo no passado. Só que quando ele chega lá, olha o versículo 28, perdão. O versículo 28, nós estamos no capítulo 19. Nós vamos ler o 28 e 29 depois. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Então ele olhou para Sodoma, irmão, estava tudo queimando, tudo destruído, acabou, não tem mais jeito. Ele falou, não tem mais jeito. Só que quando chega no 29, você descobre que o argumento dele não foi tão perdido assim. Ele tinha um sobrinho dele, Ló, lá. Diz a Bíblia que aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de quem? E tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Irmãos, Deus lembrou de quem? E livrou quem? Peraí, lembra de Abraão e livra Ló. Peraí, ele lembra de mim, e ao invés de ele me livrar, ele livra outro? Mas eu vim no culto hoje que eu quero o livramento para mim, não estou querendo livramento para outro. Opa, sabe por que Deus não livrou Abraão? Porque a ação de Deus na vida de Abraão era contínua. E a ação de Deus na vida de Ló era apenas um ambiente, um momento. Você não precisa dessa bênção que Ló precisava, porque a ação de Deus é contínua na sua vida. Você é o Abraão. Só que quando Deus lembrou de Abraão aqui dentro, ele livrou Ló lá fora. Já faz muito tempo que não se trata só de você. Eu vou repetir. Já faz muito tempo que não se trata só de você. Você não pode terminar o ano e dizer assim, eu decido o que eu quero da minha vida. Eu moro onde eu quiser. Eu não preciso dar satisfação para ninguém. Irmão, desculpa, eu vim de longe falar isso. Não é assim mais que funciona. Porque a tua decisão influencia a vida de muita gente. Você não pode simplesmente decidir hoje desistir. Aliás, deixa eu te dar uma notícia. Você está proibido de desistir. Já te avisaram ou não? Então fala aí para o teu irmão. Você está proibido de desistir. Fala para ele aí. Vamos lá, resolve esse problema aí. Que se não falou, fala de uma vez. Mas por que eu estou proibido de desistir, apóstolo? Irmão, porque já faz muito tempo que não se trata só de você. Não seja egoísta dizendo, não, eu tenho minha vida com Deus, eu resolvo minha coisa com Deus. Não, irmão, não é assim. Porque tem muita gente olhando para você. Tem casamentos de pé por causa do seu. Tem gente de pé por causa de você. Você pode não acreditar que eu estou falando, mas tem muita gente olhando para você. Quando Deus se lembra de você, alguém está sendo livre lá fora. Quando você entrou aqui hoje, o teu peitoral entrou junto com você. O seu peitoral está aí junto com você. Quando eu entrei aqui hoje, querido, eu tenho um peitoral comigo, eu tenho discípulos comigo aqui hoje. Quando eu entro na presença de Deus, eu nunca entro sozinho mais. São meus filhos, são meus discípulos, a igreja que eu pastoreio. Você tem que entender que tem muito tempo que não se trata só de você. Então pense antes de tomar qualquer decisão na sua vida, porque se fosse só você era fácil. Mas você tem uma causa que mantém você vivo, lembra? Esse peitoral que dá sentido à tua vida, lembra? Se você abrir mão do peitoral, pode morrer amanhã, porque é esse peitoral que faz você existir. Eu sei que isso contradiz com a sua necessidade, apóstolo, mas eu tenho problema, tenho que pagar a conta, tenho que resolver. Peitoral não resolve isso, resolve. Enquanto você está na tua causa, Deus vai prosperar você, Deus vai suprir você, Deus vai provisionar você. Só quem está recebendo, dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus! Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se as ovelhas soubesse os livramentos que elas têm por causa do teu pastor, ovelha não desonraria pastor nunca. Não teria esse problema na igreja brasileira. Mas elas não sabem. Não sabem. Eu sou pastor há 28 anos. Elas não sabem. Eu sinto lhe dizer isso. Se filhos soubessem os livramentos que eles têm, porque Deus se lembra dos seus pais. Naquela noite ele ia morrer, aquele menino. Mas ele não foi, não é porque ele merece, é por causa de você, pai. É por causa de você, mãe. Você não está entendendo, você entrou com o seu peitoral pesado, está encravado aqui hoje. Tem gente que olha para você e não sabe o teu nome, mas sabe a causa que você nasceu.
Sabe para que você foi chamado? É melhor assim, nem precisa saber quem você é, que saiba o motivo do teu nascimento. Porque esse peitoral encravado aí, querido, quando Deus olhou para Abraão, Deus livrou Ló. Ló merecia, Ló era antítese de Abraão, querido. Quando Deus falou, libera Ló, sabe por quê? Porque Abraão era um peso, Ló era um peso para Abraão. Tanto que a Bíblia diz que quando Ló foi embora, Deus falou com Abraão. Deus fica em silêncio muito tempo na sua vida, porque tem pessoas que têm que ir embora da sua vida. Aí machucou, não machucou? Sabe por que eu digo isso, irmãos? Eu vou fechar aqui já para você sentir que eu estou terminando, tá? Que você não está ficando aí oprimido. Eu sou pastor de igreja local também, eu sei das agendas. Mas eu preciso só terminar, você espera um pouquinho mais. O que acontece, querido, é que hoje Deus está te dando uma grande oportunidade aqui. Quando você entrar hoje na presença, quando a gente orar aqui hoje, muita gente está sendo liberta lá fora. Ló não merecia, irmãos. Ló tinha um coração completamente voltado para o dinheiro. Ló, sabe por que ele foi para Sodoma? Porque ele olhou o caminho, parecia o Egito, ele se interessou, ele escolheu um caminho, porque Jó faz parte daquela geração que escolhe caminhos. Mas Abraão faz parte daquela geração que transforma caminhos. Ló ainda acreditava, como muita gente acredita, que a bênção está em lugares, cidades, territórios. Eu vou para lá e tal país que eu prospero lá. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Desculpe decepcionar você. Eu já fui em países ricos e vi crente pobre. Eu já fui em países como o Congo, eu estive lá, eu nunca vi um lugar tão pobre. Eu conheço esse Brasil todo, e lugares muito pobres. Mas eu estava no Congo, eu falei, gente, eu nunca vi em Kinshasa, um lado, porque tem 2 Congos lá, né? Um lugar pobre. Eu falei, meu Deus, aqui uma pessoa muito rica ganha $70 por mês. Um coronel do exército, uma pessoa de bem-sucedida, ganha $70 por mês para viver. Eu estou num culto, de repente, pastor, vem um jovem, entrega uma oferta. O povo vem dançando, né, e tal. E eu estou te contando isso, não é para você me dar oferta, não. Fica em paz aí, irmão, relaxa. Ele entregou uma oferta. E eu peguei, eu falei, tá bom. Quando eu cheguei no hotel, eu tirei, eram $100. Eu falei, meu Deus, como pode uma pessoa, no meio desse contexto, um jovem, trazer uma semente dessa, que representa mais do que um salário da maior das pessoas que mais ganham nesse país? Aí Deus falou muito no meu espírito, querido. A questão não está em lugares. A questão está em pessoas. Eu prospero você aonde você estiver. Se você está na presença, está no propósito, você pode estar num lugar pobre, Deus te faz rico. Mas eu já fui em lugares muito ricos e vi gente mendigando, já vi crente reclamando. Então, amada, creia uma coisa, creia como Abraão. Não escolha caminhos, transforme onde você está. Você não precisa escolher o lugar que vai te fazer rico. Você precisa estar no lugar onde Deus chamou você para estar. Você está recebendo ou não está recebendo, querido? Então preste atenção. Ló corria atrás do dinheiro. Em Gênesis 19:1, Ló estava na porta de Sodoma. Sabe por quê? Porque em Gênesis 18:1, quando os anos chegaram, Abraão estava na porta da tenda. Porque estar à porta é defender. Eu defendo o que eu acredito. Abraão acreditava na família, Ló acreditava na riqueza. Ló corria atrás do dinheiro. E o dinheiro corria atrás de Abraão. Dá uma crise, não dá? Está errado, pastor. Eu também estou vendo isso acontecer, mas eu não acho certo. Eu trabalho tanto, eu arrumei 2 empregos, não tenho nem tempo para ir na igreja. Aliás, estou quase indo embora já, que o senhor sabe que alguém tem que trabalhar nessa casa. Amado, toma cuidado, porque não é o teu trabalho que te prospera, querido. É a bênção do Senhor. Ló estava correndo muito atrás do dinheiro, e Abraão estava lá na tenda dele, o dinheiro correndo atrás dele. Abraão não estava nem querendo mais. Deus deu uma terra tão grande para Abraão, que a gente fala assim, bem-aventurado Abraão, ganhou aquela terra enorme. Bem-aventurada a terra que ganhou Abraão, meu irmão. Porque a terra era seca e Abraão já era rico. Depois de uns anos tu vai lá e vê que a terra ficou próspera, Abraão continuou mais próspero ainda. Quem recebeu a bênção não foi Abraão, foi a terra. Tem lugares que você está orando, que você tem que parar de orar dizendo, olha, eu preciso daquele lugar. Não, aquele lugar que precisa de você. Porque quando você entrar lá vai valer 10 vezes mais. Você tem que entender que tem territórios esperando você para entrar. A tua empresa vai entrar e vai prosperar naquele lugar onde ninguém prosperou. Porque não é a terra, não é Abraão que precisa da terra, é a terra que precisava de Abraão. Lugares estão precisando de você. Quando você entrar, tu prospera, porque você é da geração que transforma caminhos. Tem uma geração escolhendo caminhos, mas eu fui chamado para transformar onde eu estiver. Por isso eu quero orar por você agora, porque Abraão, quando ele colocou a causa diante de Deus, Deus não podia livrar aquela cidade, mas Deus livrou Ló. Só para lembrar de Abraão, Ló foi liberto. Você vai colocar hoje a sua causa. Tem muita gente sendo liberta hoje porque você está aqui. Tem muita gente sendo abençoada hoje porque você está aqui.
Se você recebe essa palavra, se ponha de pé, meu amado. Se você crê de todo o teu coração que você não veio essa noite para cumprir uma agenda, você veio essa noite porque Deus lhe trouxe aqui, porque sabia que você precisava receber essa palavra, que sabia que você precisava se aproximar e se posicionar e dizer: Deus, eu tenho uma causa para apresentar. Ah, apóstolo, mas a minha causa não tem mais jeito, o céu já decidiu, os anjos já estão vindo, não tem mais o que fazer. Tem sim. Enquanto você estiver pleiteando por aquilo que Deus te chamou para realizar, Deus quer ouvir o que você tem a dizer. Só que tem uma diferença. Você não vence por argumentos, você vence pelo sangue, porque a propiciação, o caporé, está na tua frente. Por isso o teu advogado não perde causa. Eu espero que você aproveite essa noite para apresentar a sua causa diante de Deus. Eu não sei o quanto você recebeu dessa palavra, mas eu sinto muita presença de Deus aqui nesse lugar. E eu sei que quando Deus vem, é porque alguma coisa está sendo liberada para a nossa vida. Desde a adoração que a gente começou aqui, eu já falei: Deus, que tremendo, que lugar, que ambiente. Antes de começar a pregar, bastar orar aqui, você sabe que um portal já se abre. Mas Deus deu uma palavra, sabe por quê, querido? Porque Ele sabe que você precisa primeiro da palavra. Porque por trás de toda maravilha tem uma voz, querido. E Deus está dando instruções para a gente aqui hoje. Você precisa crer de todo o teu coração que Deus está esperando você fazer como Abraão. Não para argumentar, mas para apresentar o sangue e dizer: Deus, aquela família está acabada assim, mas pelo sangue do Cordeiro, eu quero guerrear por ela agora. Aquela empresa está falida, eu sei, acabou, não tem mais possibilidade, mas por causa do sangue, eu aplico o sangue agora. Eu aplico o sangue sobre as crianças, eu aplico o sangue sobre os meus filhos, eu aplico o sangue sobre minhas finanças. Aplique o sangue do Cordeiro, querido, porque você sabe de uma coisa: esse advogado não perde nenhuma causa, porque ele é o justo, ele é a tua propiciação. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, ó Deus. Obrigado por essa comunidade da fé, onde o Senhor tem arrebanhado centenas, talvez milhares de pessoas, que tem entrado aqui, meu Deus, esperado uma vida transformada. E eu creio, Deus, que o Senhor escolheu para fazer isso. Mas, meu Pai, o que muda a nossa realidade é a Tua palavra. O que muda a nossa realidade, querido, é quando nós descobrimos a nossa causa, nosso chamado. Eu sei que o Senhor levantou esse ministério debaixo de uma evidência. Há uma evidência, tem uma história por trás de tudo. Por isso, meu Deus, resgata, ó Deus, multidões. Porque enquanto estamos aqui dentro, alguém está sendo livre lá fora, meu Deus. Enquanto estamos aqui, alguém está sendo liberto lá fora, meu Deus. Mas em nome de Jesus, comece aqui nesse lugar. Aqueles que têm uma causa para apresentar diante de Ti, eu oro em nome de Jesus. Eu aplico o sangue do Cordeiro, meu Deus, sobre família, sobre finanças, sobre saúde, sobre relacionamentos, sobre ministérios, meu Deus, qual seja a área que o diabo roubou, meu Pai. Eu declaro em nome de Jesus uma restituição, um voo mais alto, o voo das águias acontecendo, meu Pai. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor olhe para essa igreja agora. Senhor, meu Deus, e olhe o clamor que está no coração de cada um. Assim como Abraão teve a ousadia de interromper o caminho do eterno, meu Deus, nós pedimos por misericórdia hoje. Aqueles que chegaram aqui dizendo: meu Deus, eu não sei como vai ser meu dia de amanhã, eu não sei como vai ser minha realidade, eu não sei o que eu vou fazer. Querido, Deus está pegando a tua causa hoje. Deus está pegando a tua causa hoje. Você vai se surpreender com a velocidade que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor não comunica, o Senhor faz. O Senhor não comunica, o Senhor cria. E por isso eu declaro: o milagre já está estabelecido, o clamor já foi ouvido, o tempo já foi determinado. Eu declaro velocidade
velocidade, velocidade, para que aquilo que está emperrado no tempo possa ser liberado essa noite. Assim eu declaro, em nome de Jesus. Espero que você tenha sido muito abençoado através dessa mensagem, e eu espero você em uma das nossas reuniões aqui na Comunidade da Fé Church, porque aqui é um lugar para você amar e ser muito amado.